Olá, canal Paz e Bem. Eu me chamo Gabriel, sou da licenciatura em Filosofia aqui da UFABC, em São Bernardo. E eu tô hoje aqui na mesa à minha direita com o meu colega César e com a minha colega Bia. E a gente vai comentar hoje sobre liberdade religiosa e intolerância religiosa. Eu vou utilizar psicologia de massas, de formação de massas, do Freud, que é o fundador da psicanálise. Também o conceito de maioridade intelectual, que o Kant trabalha num texto, O que é o Iluminismo, muito conhecido. E também o conceito de véu da ignorância, que é criado por um filósofo contemporâneo chamado John Rawls. A ministra Damares, ela deu uma palestra numa igreja, né, falando que estaria sendo distribuído uma espécie de kit macumba, tratando isso como uma coisa pejorativa. O Monsenhor Jonas Habib, ele publicou em 2007 um livro que se chama Sim, Sim, Não, Não. Esse livro foi muito polêmico e ele chegou a ser recolhido na Bahia, né, por uma decisão da justiça, por acusação de intolerância religiosa. Sobre esse fato, eu vou ler brevemente duas notícias publicadas na época. A primeira delas foi publicada na Folha de São Paulo, em 2008, né, no dia 17 de maio de 2008. E aí, ela diz o seguinte: a Justiça da Bahia determinou o recolhimento em Salvador de todos os exemplares de um livro escrito pelo padre Jonas Habib, fundador da comunidade católica Canção Nova, ligada à renovação carismática. Para o Ministério Público baiano, que pediu o recolhimento do livro, o padre cometeu o crime de prática e incitação de discriminação ou preconceito religioso, previsto na Lei 7.716 de 1989. Na época, a Canção Nova se pronunciou dizendo que eram questões meramente conceituais, de doutrina, e que não eram ataques diretos, né, a outras religiões. Porém, o livro diz o seguinte: o demônio, dizem muitos, não é nada criativo. Ele, que no passado se escondia por trás dos ídolos, hoje se esconde nos rituais e nas práticas do espiritismo, da umbanda e do candomblé. Em outro trecho do livro, o espiritismo é como uma epidemia e, como tal, deve ser combatido. Há referências também no livro, em outro trecho, ao culto a imagens. E aí a gente tem outras notícias recentes também que podem, né, ser casadas com esse tipo de fala. Acabe com tudo. Tire as imagens de Iemanjá, que na verdade são um disfarce, uma imitação de Nossa Senhora. Acabe com tudo. Mesmo que seja uma estátua preciosa. Mesmo que seja um objeto de ouro. Não conserve nada. Isso é maldição para você, sua casa e sua família. O livro ele teve um grande alcance na comunidade católica, em especial na renovação carismática, que é essa ala conservadora e pentecostal, né, dentro da Igreja Católica. Esse processo foi correndo e aí em 2016 a gente tem o trancamento dessa ação pelo STF. E aí eu vou ler um trecho breve também dessa notícia do trancamento da ação contra o padre Monsenhor Jonas Habib. A primeira turma do STF decidiu nesta terça-feira, 29 de outubro de 2016, por 4 votos a 1, trancar uma ação penal em que o padre Jonas Habib, fundador da comunidade católica Canção Nova, era acusado de racismo religioso por supostamente incitar a discriminação e o preconceito contra o espiritismo e religiões de matriz africana. Bom, e aí, ainda na notícia da Folha de São Paulo de 2016, Edson Fachin, ele justificou o seu voto, né, a favor do trancamento da ação, dizendo que a afirmação, e aí aspas para o Edson Fachin, dos católicos direcionada à realização de um suposto resgate ou salvação dos adeptos das outras religiões, apesar de indiscutivelmente preconceituosa, intolerante, pedante e prepotente, encontra guarida na liberdade de expressão religiosa e, em tal dimensão, não preenche o âmbito proibitivo da norma penal incriminadora. Ou seja, a ação foi trancada em nome da liberdade
de expressão religiosa, em nome da liberdade religiosa. Vou falar primeiro da primeira notícia, da Damares, né? Ela vai apresentar uma série de provas, digamos assim, de que o Estado brasileiro estaria promovendo a religião afro nas escolas. Essa é a técnica da fake news. Você coloca algumas coisas onde você tem os recursos de informação, você tem as referências, aí no meio você põe uma que é a que você quer destacar, mas dessa você não dá referência. Então, esse kit macumba é obviamente uma fake news, que ela inventou para fazer aquele sermão. Me parece que ali, pelos comentários que ela vai fazer, justamente para ela fazer tantas referências à MEC, a escolas e tal, que é uma tentativa de interferir na questão das políticas educacionais dentro das escolas. Quer dizer, ela acha que é muito bom ter uma política educacional desde que seja só de acordo com o que ela acredita. Isso é um ponto de vista pessoal, e quando você quer colocar isso dentro, colocar isso como argumento de uma política educacional, você está deixando de ser um Estado laico para se tornar um Estado religioso, né? Eu acho que isso é um artifício para um terrorismo moral, né? A gente viu isso em diversas formas, né? Seja na maneira de piroca, enfim, no kit gay, e como isso é trazido para justamente causar esse fervor e uma certa revolta e então inflamar os ânimos. O Freud ele tem um livro que se chama Psicologia de Massas e Análise do Eu. Algumas traduções eu acho que traduz como Psicologia de Grupo e Análise do Ego, né? Então, nesse livro, né, ele vai trabalhar como se forma uma massa, ele vai trabalhar o que exatamente é uma massa e o que o indivíduo se torna quando ele entra e quando ele está numa massa. E todos nós fazemos parte de massas, né? O Freud ele vai trabalhar várias características, né? Mas uma delas, a principal delas, é que a massa ela homogeneiza os indivíduos, então eles se tornam ali de alguma forma iguais, né? E as diferenças são anuladas, né? E ele vai trabalhar os mecanismos dessa anulação. A massa, ela é mantida coesa por um líder, que pode ser uma ideia ou uma pessoa. E na massa, o senso crítico do indivíduo, ele é anulado e ele se torna muito impulsivo, né? Na linguagem da psicanálise, o Freud ele traz muito a questão dos impulsos, né? Então, os impulsos violentos, as emoções, as afetividades se tornam muito fortes. Quando a pessoa está muito dissolvida numa massa, ela perde um pouco a sua capacidade, ou perde muito, dependendo da coesão da massa, de analisar criticamente as informações que a chegam. Então, quando uma informação chega até esse indivíduo em nome do líder da massa, ou em nome da ideia daquela massa, ele vai analisar aquilo como uma afirmação da massa, um potencializador dos seus impulsos violentos e, enfim. Você acha que é uma certa transferência coletiva na figura do líder? Sim, exatamente. O Freud ele faz essa relação com a transferência, inclusive com a hipnose, né? Então, o efeito que o líder ou que a ideia de uma massa tem sobre o indivíduo é dentro da psicanálise, da linguagem da psicanálise e do contexto da psicanálise, é muito semelhante. Freud compara claramente com o efeito da hipnose. Ele trabalha isso antes do conceito de transferência, mas com o que depois vai ser trabalhado como transferência na psicanálise. Não, porque aí, se você está falando sobre que numa massa as pessoas meio que se anulam, não só uma certa subjetividade crítica, né, mas uma perda, de certa forma, de uma perda de uma autonomia intelectual. Então você está projetando o líder, essa figura que determina, que dita, que vai falar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser seguido, acreditado, enfim. Se você está parado você quer atravessar a rua, não tem um semáforo, ele está fechado para você. Você está um pouco distraído, né? Não está olhando o semáforo e você ficou um pouco distraído. E alguma pessoa se movimenta para atravessar a rua, você automaticamente tem um impulso de se movimentar junto. Também isso serve como proteção do bando, para que quando o bando se movimente junto, ele forme uma massa que afaste o predador. E se você conseguir tirar
a individualidade da pessoa e transformar aquela massa num bando, você consegue fazer ela fazer isso. Sim. Dentro do que você falou, tem a ideia de impulso gregário, que é algo que o Freud trabalha. Então, realmente, o ser humano ele tem isso. Porém, o ser humano não é como os animais, porque o ser humano tem a racionalidade, mas a gente mantém algo desse impulso de imitar. E aí ele vai usar o conceito de sugestão, né? Então, o poder de sugestão do líder é esse. O indivíduo dentro de uma massa, ele é muito sugestionável. Ele obedece, ele imita, ele atende ao que o líder fala de forma muito mais fácil. Porque esse impulso gregário, ele está aflorado. O indivíduo dentro da massa, ele tem isso muito aflorado. O senso crítico diminui e o impulso, não só o impulso gregário, mas a impulsividade no geral, aflora. Por estar dissolvido na massa, o indivíduo ele sente também um ganho de força muito grande. Então ele sente que dissolvido naquela massa, ele pode tudo, né? Então dissolvido naquela massa, os impulsos que estavam recalcados, né, na linguagem da psicanálise, os impulsos que estavam lá, né, no fundinho do inconsciente, eles vêm à tona, né? Então ele fala, eu posso matar, eu posso destruir o inimigo, eu posso, tudo que o líder falar eu posso fazer, porque o senso crítico dele, a racionalidade está enfraquecida e a impulsividade tá mais aflorada. Então a figura do líder, de certa forma, não só estimula, mas também legitima, né? E legitima justamente esse impulso que está lá no inconsciente e a massa extravasa isso, né? Tem esse potencial. Porque o consciente é o domínio da moral também, e da razão. Mas o inconsciente é justamente o que não ultrapassa isso, né? Não chega até esse filtro. Me ocorreu aqui a figura de Apolo e Dionísio, né? Você sabe que Apolo é o racional, Dionísio é o irracional. E o irracional tem um valor, tem um significado na psique, né? Então, ele é confortável, ele é divertido, ele é emocionante, ele é poderoso, né? E a gente fica falando, olha, o ser humano tem que ser racional, tem que ser racional, tem que ser racional. Tudo bem, mas o ser humano tem uma característica irracional que às vezes aflora. Isso vai acontecer num momento que ninguém programou. É isso que os líderes religiosos às vezes usam. Não só os líderes religiosos, políticos também fazem isso. Eles aproveitam que aquela energia dionisíaca está represada e transferem isso para uma atitude política e impensada. E a massa vai. Sim. Porque ela tem essa necessidade. E uma coisa muito importante, que talvez seja o que una mais fortemente todas as massas em relação à política, é o líder negativo, que é o ódio ao inimigo. E aí é quando o ódio a uma determinada pessoa, um determinado grupo, a uma determinada raça, se torna o líder. Então o que une a massa e o que sugestiona a massa é o ódio e não um líder. Então é um líder negativo, né? E a gente viu isso. O grupo LGBT se tornou um inimigo, né, que une massas. O grupo feministas, né, o grupo petistas e muitos outros se tornaram religiões afro, movimentos sociais, ONGs mais recentemente, se tornaram inimigo, né? Um inimigo que acaba unindo ainda mais essa massa. O ódio a esses grupos que foram tornados inimigos se torna também uma espécie de líder negativo que une essas massas. É importante a gente pensar quais são os líderes que unem essas massas, né? Mas você acha que essa racionalidade, como perguntou a Amanda, é capaz de superar esse instinto e todas essas características que levam a esse comportamento de massa incontrolável? Não é possível, sim, você se dar conta de estar numa massa, você se dar conta da anulação do seu senso crítico e fazer a mediação entre isso de outra forma. O Kant, que é anterior ao Freud, muito anterior ao Freud, está em outro contexto, ele tem um conceito que pode ser legal para a gente pensar isso, que é o de maioridade intelectual, né? Então,
No texto, que é o Iluminismo, que é um artigo muito conhecido e bem curto, ele fala dessa ideia de que a gente está acostumado a pensar e a usar a nossa razão a não usar a nossa razão a partir de tutores, que seriam líderes. Né? Então a gente delega, a gente passa a esses líderes a função de pensar. Então são eles quem pensam por nós. Então eles que ditam a moral, eles que ditam como agir, eles que ditam o que pensar, o que é certo, o que é errado. E uma coisa interessante nesse texto do Kant é que ele usa o termo grande massa destituída de pensamento. Ele já tem essa ideia de uma massa destituída de razão, de uma massa que anula a sua racionalidade e delega isso a um líder. Né? Mas ele trabalha só com o conceito de razão, não trabalha com o conceito de inconsciente. E aí o que ele diz é que a gente precisa achar caminhos, formas de pensar por si, sem os tutores, e de assim chegar a essa maioridade intelectual, que seria justamente isso, pensar por si sem os tutores. Então, mais no contexto contemporâneo, a gente tem o John Rawls, que ele trabalha, ele formula, né, uma ética a partir de um conceito que é o véu da ignorância. Que ao pensar uma ética universal, a gente tem que imaginar que o sujeito que está pensando e formulando essa ética, ele está sob um véu de ignorância. Então ele não sabe em que posição ele está, ele não sabe de onde ele fala. Ou seja, em outros termos, ele não sabe se ele é católico, se ele é parte de uma religião afro-brasileira, ele não sabe que parte ele vai ter nessa sociedade para a qual ele está criando a ética. E ele tem que pensar a ética a partir de todas essas possibilidades, né? Uma ética que valha para qualquer um. Essa ética tem que valer para todos. O que a gente vê na questão da ministra Damares e do Monsenhor Jonas Habib é a formulação de uma ética que vale para eles, né? Mas não é pensada para o outro. Então a liberdade religiosa vale para mim, mas eu posso atacar a religião do outro sob o argumento da liberdade religiosa, né? Então, qual que é esse limite? Fazendo um exercício de pensamento, você faz parte de um grupo identitário que tem a ética que pressupõe a eliminação de outro grupo ou de outra religião, né? Vamos dizer, e se fosse ao contrário? E se esse outro grupo, de repente, tem uma ética, tem um código moral que pressupõe a eliminação do seu grupo? Poderia acontecer. Então ninguém pode ter essa pressuposição, né? Qual é o limite entre liberdade de expressão, liberdade religiosa e intolerância religiosa? Muito obrigado pela atenção, vocês nos acompanharam até aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, produtivo, que essas questões que foram colocadas agora no final gerem mais debates para além desse vídeo. Muito obrigado. Eu gostei muito das questões que você trouxe, dos debates que a gente entrou. Foi muito proveitoso. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço a companhia do César e da Bia. Queria agradecer ao espaço do canal Paz e Bem, o Mauro Lopes, né? E também a nossa professora Fernanda, que viabilizou esse projeto tão legal de divulgação filosófica e de comentários filosóficos. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.